Querido, use o cartão do seu irmão. Ele tem cerca de $90.000 guardados, disse minha mãe, entregando meu cartão para minha irmã sem a minha permissão. Ela foi direto para o shopping e encheu o carrinho com eletrônicos, sapatos de grife e perfumes importados. O caixa registrou a compra $88.000. Inseriu o cartão, olhou para a tela e disse: desculpe, mas este cartão é... Meu nome é Harold. Tenho 33 anos e trabalho como associado em um escritório de advocacia de porte médio no centro. Sou o filho mais velho, aquele que lê as letras miúdas, leva guardanapos extras, conserta o Wi-Fi, revisa contratos e lembra das alergias de todo mundo. Bebo pouco, corro cedo e gosto de ter meus recibos organizados por data, porque o caos me deixa com a cabeça zumbindo. Em casa, sou o calmo. Na minha família, isso significa ser o banco. Era um domingo, fim de tarde, a chuva batendo na janela da cozinha da casa dos meus pais. O ar cheirava a limpador de limão e cebola frita. Minha mãe fatiava pêssegos com aquela faquinha serrilhada que ela tem desde que eu tinha 10 anos. Minha irmã, Jenna, mexia no celular, meio ouvindo, meio rindo. A TV na sala passava um reality show em volume baixo, pessoas de dentes brancos discutindo sobre uma casa de férias. Eu estava encostado no balcão, a gravata afrouxada, lendo um rascunho de acordo no celular porque um cliente gostava de entrar em pânico nos fins de semana. Mamãe não me olhou quando disse aquilo. Simplesmente esticou a mão até o potinho de cerâmica onde deixamos chaves e cartões, pegou um cartão preto que ela sempre chama de um que passa por aproximação e se virou para Jenna como se não fosse nada. Querida, use o cartão do seu irmão. Ele tem uns 90.000 guardados, disse, sorrindo, entregando meu cartão para minha irmã sem pedir. Foi tão casual, tão automático, como se dissesse: pegue um casaco. Mãe, foi tudo o que eu consegui dizer. Jenna deu de ombros e pegou o cartão com 2 dedos, como se colhesse uma flor. A gente só vai olhar, disse. Coisas proam, volta às aulas. Jenna não pisa numa escola há 6 anos. Coloca de volta, falei, tentando manter a voz neutra. Minha boca ficou seca. Meu coração deu aquele salto tenso e leve, o mesmo que dá quando um juiz faz uma pergunta inesperada. Mamãe balançou a mão, irritada. Para de drama, Harold. Depois a gente resolve. Não começa. O sorriso de Jenna se alargou. Você é tão advogado. É só uma comprinha. Os pêssegos brilhavam sobre a tábua de corte. Um fio de suco escorreu até a borda de uma conta de gás. Na TV, alguém gritou: você me prometeu, e parecia ridiculamente apropriado. Eu não autorizei isso, falei. Não leva. Mesmo assim, Jenna enfiou o cartão dentro da capinha do celular, como se o assunto estivesse encerrado. Já volto, cantarolou, pegando as chaves do carro do papai no gancho da porta. Beijou a bochecha da mamãe e saiu, deixando um sopro de ar frio e um rastro de perfume de baunilha. Mamãe continuou fatiando, como se nada tivesse acontecido. Você sempre torna tudo tão pesado, disse ela em voz baixa. Sabe que sua irmã está tentando se reerguer. Olhei para a faca, para os pêssegos, para o balcão limpo que eu mesmo tinha esfregado depois do jantar. Senti aquela velha pressão se acumulando atrás dos olhos. Engoli seco. Mãe, repeti, mais devagar. Coloca o meu cartão de volta. Ela não colocou. Apenas pousou a faca e, finalmente, me encarou. O olhar dela dizia: não me envergonhe. Não faça cena. Somos família. Aquele foi o primeiro clique da fechadura girando dentro da minha cabeça. Não era raiva. Ainda não. Só um clique. Aqui vai a parte que não aconteceu em um dia. Aconteceu ao longo de uma década de pequenas coisas que não pareciam roubo, porque vinham embrulhadas em palavras de família. Quando meu pai travou as costas, eu paguei a coparticipação do exame de ressonância. Quando o telhado começou a vazar, coloquei o cartão novo na fatura do pedreiro porque o crédito da mamãe estava estranho. Quando Jenna esqueceu de pagar o aluguel, fiz uma transferência só dessa vez porque o senhorio era um babaca e eu não queria que ela ficasse numa situação perigosa. Se alguém estava apertado, eu cobria. Se alguém estava preso, eu dirigia. Ninguém perguntava de onde vinha o dinheiro. Assumiam que eu tinha, porque eu era o advogado. Eis a verdade nada glamourosa: sou associado, não sócio.
Pago empréstimos estudantis absurdos. Tenho um carro usado e barato que cheira vagamente a café. E aqueles $90.000 não estavam sobrando. Era o meu fundo de emergência e o valor da entrada de um apartamento simples, que eu vinha monitorando em um aplicativo imobiliário às 2 da manhã, quando a insônia batia. Era o resultado de cada almoço levado de casa, de cada Uber que eu deixei de pedir, de cada casamento em que usei o mesmo terno e fingi que era por estilo. Quando você é o calmo, todo mundo acha que você está bem mesmo quando você diz que não está. A frase favorita da mamãe: nós te criamos, você se deu bem, agora é hora de retribuir. A do papai: família é um só bolso. A da Gena: não estou pedindo esmola, é um investimento. Eu discutia mentalmente com essas frases há anos. Fazia contra-argumentos na cabeça, como se estivesse encerrando um processo, enquanto escovava os dentes. Mas em voz alta, eu engolia tudo. Escolhia minhas batalhas. Queria paz. Só que paz vem com um preço que ninguém calcula até ser tarde demais. A pressão aumentou na última primavera. Gena largou um emprego numa boutique depois de 2 semanas porque a gerente tinha um tom ruim. Depois abriu uma lojinha online que não vendia nada e começou a postar vídeos de Anvida Levian como influenciadora. Mamãe coassinou um carro para ela ir às entrevistas. Quando as parcelas atrasaram, adivinha quem ajudou por enquanto? Em junho, contei que finalmente estava procurando um apartamento. Falei com a voz cuidadosa que uso com testemunhas nervosas. Já juntei o valor da entrada. Estou encontrando um corretor. Não quero mexer nesse dinheiro para mais nada. Mandei por mensagem também, para ficar registrado. Mamãe reagiu com um coração. Papai mandou um joinha. Gena respondeu: orgulhosa de você, mano. Posso pegar seu liquidificador emprestado? 2 semanas depois, o grupo da família explodiu com uma mensagem: jantar de família no domingo. Grande notícia. Era da Gena. A grande notícia era que ela estava abrindo um estúdio ou melhor, alugando uma salinha no espaço de coworking com luzes de neon. Ela queria surpreender todo mundo com um vision board. No jantar, passou uma lista plastificada com suas necessidades básicas: câmera, ring lights, algumas peças de grife, um notebook que não travasse e presentes para futuras parcerias porque, segundo ela, é preciso gastar para ganhar. Não olhem para mim, disse meu pai, levantando as mãos. Tô sem nada. Seu irmão vai ajudar, completou minha mãe, como se estivesse pedindo pão. Eu fiquei olhando para a lista. Pensei no banheiro de azulejos verdes do condomínio que eu havia salvo no celular. Eu não posso, disse. Eu já falei do dinheiro da entrada. Gena revirou os olhos. Você é tão quadrado. Mamãe suspirou um suspiro profundo, teatral. Sua irmã está tentando, Harold. De todas as pessoas, você devia apoiar isso. Eu apoio, respondi. Só não com o dinheiro da minha casa. O rosto dela endureceu. Você sempre foi tão cuidadoso, disse, como se cuidadoso fosse um defeito. Às vezes é preciso acreditar nas pessoas, acrescentou meu pai. Nós acreditamos em você desde que nasceu. Ele quis dizer, você nos deve isso. Depois do jantar, lavei a louça. Os números vermelhos do fogão marcavam 8h32. A esponja rangia na frigideira. Eu respirava devagar, como ensino aos clientes ansiosos antes de uma audiência. Na semana seguinte, mamãe apareceu no meu apartamento com um galão de sabão em pó e saiu levando meu laptop reserva, só por alguns dias, para Gena editar uns vídeos. Eu disse a mim mesmo que tudo bem. Depois pediu minhas senhas de streaming, para ela relaxar. Eu disse a mim mesmo que era nada. Mais tarde, pediu para eu coassinar um pequeno empréstimo pessoal, caso Gena precise de estoque. Dessa vez, eu disse não. Eu realmente disse a palavra. Mamãe ficou 3 dias sem falar comigo. E então veio o domingo. Os pêssegos. O cartão. Depois que Gena saiu com o meu cartão, fiquei parado naquela cozinha e senti o peito vibrar como um fio de alta tensão. Quis gritar. Não gritei. Fiz o que sempre faço, tentei administrar. Mãe, isso não está certo, disse. Você não pode pegar o meu cartão. Ela limpou a faca com um papel toalha.
Eu não peguei. A Gena só emprestou. Ela não tem permissão. Você é tão legalista, disse, como se fosse um insulto. Transforma tudo em contrato. Somos família. Eu quis dizer famílias também podem roubar. Quis dizer eu não sou uma linha de crédito. Mas o que saiu foi: liga pra ela. Manda ela devolver. A boca da mamãe se apertou. Para de querer controlar tudo. A chuva apertou. Papai entrou arrastando as sandálias com meias, abriu a geladeira e ficou olhando lá dentro como se a resposta estivesse ao lado dos picles. O que está acontecendo? Perguntou, percebendo o clima pesado. Nada, respondeu mamãe depressa. A Gena saiu resolver uma coisa. O quê? Perguntei. Ela não respondeu. Jogou os caroços de pêssego no lixo e amarrou o saco. Preciso levar isso lá fora. Saiu na chuva sem casaco. Parecia uma metáfora e também apenas minha mãe sendo dramática com frutas. Fiquei ali, com o celular na mão. Digitei: devolve meu cartão agora. Não enviei. Apaguei. Digitei: isso não está certo. Apaguei de novo. Às 18h14, Gena mandou no grupo da família uma foto de 3 sacolas de compras em uma praça de alimentação de shopping, com um smoothie ao lado. A legenda: domingo produtivo, a gente ama. Sem marcar ninguém. Sem recibos. Sem detalhes. Só uma provocação. Mamãe reagiu com um emoji de coração. Papai mandou aquele de fogo mesmo que ele usa errado pra tudo. O clique na minha cabeça virou uma palavra lenta. Pontos de ruptura nem sempre chegam com gritos. Às vezes, aparecem sob uma luz fluorescente uma caixa registradora operada por alguém que só está fazendo o próprio trabalho. Às 19h02, meu celular vibrou com um alerta de fraude. Depois outro. E mais um. Foi você? Perguntava. $3 Electroelectronics. $8,99 Lumiere Shoes. $280 Maison Parfait. Localização: o shopping que a Gena sempre marca nos stories quando quer amostras grátis. Tirei print, eu sabia que ia precisar de provas. Toquei em não fui eu. Liguei pro banco. Enquanto esperava, ouvindo uma gravação dizendo que a minha ligação era muito importante, mandei mensagem pra Gena: me liga agora. Ela não ligou. Em vez disso, postou um bumerangue de uma sacola brilhante balançando no pulso. Mamãe me mandou uma mensagem separada. Não seja mesquinho. Ela está investindo em si mesma. Investindo. A atendente entrou na linha, voz calma, entediada, provavelmente numa sala com iluminação ruim. Confirmei todos os dados e pedi para congelar o cartão. Senhor, alguém está tentando fazer uma compra grande neste momento, ela disse com cuidado. O senhor pode confirmar o valor? Quanto? Perguntei. Ela respondeu bem suave. $18.800. Minha boca se abriu, mas nada saiu por alguns segundos. O ar da cozinha pareceu afinar. Desliguei e fui direto pro carro. Não lembro das curvas. Lembro do som da chuva, do rastro vermelho das lanternas, do pedal de freio pegajoso que ainda precisa de WD-40. Estacionei torto e entrei correndo no shopping, o ar cheirava a canela e produto de limpeza. Gena estava na Electroelectronics, iluminada pelo halo de um ring light diante de uma parede de televisões. Ao redor, uma vitrine de fones com cancelamento de ruído, troféus modernos. O carrinho dela estava lotado. Caixas, uma câmera que parecia capaz de filmar um documentário da natureza, 2 notebooks de grife, um tablet, um drone. Usava um casaco acolchoado e a expressão de quem nunca ouviu a palavra não. Mamãe estava ao lado, conversando com o vendedor sobre planos de garantia como se comprasse uma torradeira. Aproximei-me. Me dá o meu cartão. Gena piscou devagar. Calma. O caixa apertou um botão e inseriu o cartão na máquina. Um bip. Pausa. Ele olhou para a tela, depois para Gena. Desculpe, mas este cartão foi. Hesitou recusado.
Jenna deu uma risadinha, como se fosse engraçado. Passa de novo. Eu acabei de bloquear, disse eu. Minha voz soava calma, mas o corpo não acompanhava. Me devolve o cartão. Mamãe se colocou entre nós, como uma gerente de loja humana. Não humilhe sua irmã, sibilou. As pessoas estão olhando. Elas deviam olhar, respondi, finalmente deixando as palavras saírem. Você pegou o meu cartão. É dinheiro da família, rebateu mamãe. Você vai receber de volta quando o estúdio dela der certo. O caixa pigarreou, visivelmente desconfortável com a cena. Posso segurar os itens por 15 minutos, disse. Depois disso, eles voltam pro estoque. Pode colocar tudo de volta agora, falei. Essa compra não é autorizada. O rosto de Jenna mudou num instante. O sorriso desapareceu. Você é tão mesquinho, disse, com a voz baixa. Adora me fazer sentir um lixo. Você sempre gostou disso, ela disse. Me dá o meu cartão. Ela empurrou o cartão contra o meu peito e saiu andando com a mamãe. As duas resmungando sobre a minha atitude. Na praça de alimentação, sentaram-se com seus smoothies, como se fosse um intervalo de um espetáculo. Eu me sentei em frente a elas. A mesa estava grudenta. Uma criança atrás de mim chorava por causa de um pretzel. As caixas de som tocavam pop alegre. Minha camisa estava úmida. Minhas mãos tremiam. Mamãe começou. Você podia ter resolvido isso em particular. Você podia ter perguntado, respondi. Podia ter respeitado. Ah, não, disse Jenna, revirando os olhos para o teto de vidro. Eu falei que ele adora bancar a vítima. Peguei o celular, coloquei sobre a mesa e abri o aplicativo do banco. Rolei até os alertas. Os números me encararam de volta à tentativa de 88 mil dólares, mas as pequenas. As capturas de tela alinhadas, como recibos de quem elas eram. Estão vendo isso? Perguntei. Estão vendo o que tentaram gastar? Era um pacote, disse Jenna. Descontos, Jenna? Retruquei, e o jeito que o nome dela saiu da minha boca fez ela finalmente me encarar. Chega. O que quer dizer com isso? Perguntou mamãe, desconfiada. Quer dizer que vai haver consequências, respondi. De verdade desta vez. Mamãe riu. O que você vai fazer? Processar a própria mãe? Disse, como se me desafiasse. Levantei-me, porque ficar sentado parecia impotente demais. Não vou discutir aqui, falei, com a voz firme. Estou indo para casa. Se aparecer qualquer cobrança em qualquer cartão, vou tratar exatamente como faria com um cliente. Vocês terão o mesmo tratamento e nada além disso. Mamãe estalou a língua. Você é sem coração. Talvez, respondi. Ou talvez eu só tenha cansado de ser a carteira da família. Deixei-as lá. A chuva tinha virado uma névoa fina. No carro, soltei o ar pela primeira vez em 20 minutos e o suspiro virou algo parecido com um tremor. No caminho para casa, pratiquei frases em voz alta. Não para o tribunal, para minha vida. As pessoas imaginam o depois como algo silencioso. O meu foi barulhento. O din das mensagens no grupo da família. O toque mudo das chamadas que eu ignorei. O som do meu coração batendo forte toda vez que o nome da mamãe aparecia na tela. Naquela noite, o grupo da família explodiu. Jenna escreveu um parágrafo sobre a humilhação pública e a falta de apoio. Mamãe acrescentou, seu irmão sempre teve problemas de controle. Papai escreveu, vamos ser razoáveis em que, no nosso idioma familiar, significa faça o que sua mãe quer. Não respondi. Tirei fotos de todas as mensagens. Salvei cada alerta. Troquei todas as senhas que ainda não tinha trocado. Ativei a verificação em 2 etapas. Liguei pro banco e pedi um novo cartão, com um novo número de conta. Coloquei uma senha verbal que não fosse meu aniversário, o nome do cachorro nem meu time favorito. Congelei meu crédito. Tirei meu nome dos pagamentos automáticos do plano de celular da família, aquele que eu estava cobrindo temporariamente desde 2021. Cancelei os perfis de streaming que eu pagava e pelos quais ninguém nunca agradeceu. Pareceu mesquinho por 5 segundos.
Depois, pareceu respirar. Às 23h43, mamãe ligou. Deixei cair na caixa postal. A voz dela estava baixa e furiosa. Você me envergonhou hoje, ela disse. Acha que o dinheiro te torna superior? Não acho, respondi. Pois devia. Você nem teria esse dinheiro sem a gente. Nós te alimentamos. Te vestimos. Abrimos mão de muita coisa para você poder estudar. Você deve tudo a esta família. Repeti aquela frase na cabeça 2 vezes. A palavra deve arranhava em mim como areia. Às 7h08 da manhã seguinte, chegou uma mensagem do meu pai. Passa aqui hoje à noite. Reunião de família. Digitei, não posso, tenho trabalho. Apaguei. Digitei, ok, 6 horas. Vesti um terno e fui para uma audiência cedo com um juiz que pronuncia meu sobrenome como se tivesse 3 sílabas. Argumentei uma moção. Ganhei. Depois, um colega perguntou se eu queria café. Disse que não. Pedi 2. Tentei me atualizar nos casos, mas meus olhos voltavam pro celular o tempo todo, como cachorro olhando para a porta. Às 18h04, entrei na sala dos meus pais e senti aquele velho aperto de infância nos ombros, como se eu precisasse sentar mais reto sem que ninguém mandasse. Mamãe estava ereta no sofá com um caderno no colo, como se tivesse preparado um discurso. Gena usava óculos escuros dentro de casa. Papai andava de um lado pro outro. Vamos resolver isso hoje, disse ele, jogando as mãos pro ar como um árbitro. Assenti. Ótimo. Resolver é bom. Sentei. Coloquei o celular virado para baixo. Cruzei as mãos para disfarçar o tremor. Mamãe começou. Você humilhou sua irmã por causa de um mal-entendido. O que foi mal-entendido? Perguntei. Achamos que suas economias eram para os objetivos da família, disse ela, usando a palavra objetivos como se estivesse apresentando um projeto. O estúdio da Gena é um investimento familiar. Não respondi. Não é. Egoísta, rebateu Gena. Acha que esse seu empreguinho de advogado te faz melhor que a gente? Ri. O som me surpreendeu. Nada no meu trabalho tem de pequeno, disse. Mas não se trata de ser melhor. Se trata de ter limites. Mamãe colocou o caderno de lado e se inclinou para frente. Limites, repetiu devagar, provando a palavra como se tivesse gosto amargo. Então, aqui está o que propomos. Ela realmente usou essa palavra, propomos. A gente define um orçamento mensal de apoio familiar, só até a Gena se estabilizar. Você contribui, digamos, 2.000. Isso não é nada para você. E você para de transformar tudo em confronto. Minha boca abriu e fechou. Respirei fundo. Peguei uma pasta fina da minha bolsa e coloquei sobre a mesa de centro. Na capa, em fonte limpa, lia-se: Acordo de Conduta Financeira Familiar. Gena riu, debochada. Ah, meu Deus! Eu redigi no horário de almoço e expliquei. Não é uma armadilha. É clareza. Do jeito que eu gosto, mesmo que doa um pouco. O que tem aí dentro? Perguntou mamãe. Exatamente o que venho dizendo há meses, respondi. Minhas contas são minhas. Ninguém pode segurar ou usar meus cartões. Qualquer pedido de dinheiro deve vir por escrito, com propósito, valor e condições de reembolso. Sem chantagem emocional. Sem visita surpresa para emprestar coisas que eu preciso pro trabalho. Se houver emergência, a gente conversa. Emergência de verdade, hospital, não iluminação de estúdio. Mamãe ficou vermelha. Nós não vamos assinar isso. Tudo bem, respondi. Ainda assim, vale do mesmo jeito. Você não pode impor regras pra gente, disse Gena. Posso impor regras pra mim, falei. E estou fazendo isso agora. Mamãe se levantou. Saia da minha casa. Levantei também. Tá bom. Ela pareceu surpresa. Vacilou. Você vai embora? Sim, disse. Entro em contato quando eu estiver pronto. Pronto para quê? Perguntou Gena. Silêncio, respondi.
Uma pausa. Não seja dramático, disse meu pai. A voz cansada. Ele sempre fica cansado quando precisa enfrentar a mamãe. Não é drama, falei. É fim. Saí. Caminhei até o carro envolto num silêncio que não sentia há anos. Não era felicidade. Era espaço. As 3 semanas seguintes foram uma lição sobre o que acontece quando você sai do papel que os outros esperam que você cumpra. As mensagens começaram intensas, depois azedaram, depois cessaram. A tia Marlo escreveu: família perdoa. Seja a pessoa maior. O primo Léo mandou: kkk, sua irmã disse que você tá rico agora. Parabéns. Uma pessoa com quem eu não falava desde o colégio me mandou mensagem: sua mãe disse que você tá tendo um surto emocional. Fiz capturas de tela. Deixei o celular virado para baixo várias vezes. Depois, o porteiro do meu prédio ligou dizendo que um entregador havia deixado um pacote. Dentro, estava o meu notebook reserva arranhado e um ring light ainda no plástico. Sem bilhete. Fotografei e salvei a imagem numa pasta chamada Devoluções. Segui em frente. Visitei o condomínio com o banheiro de azulejos verdes. Conheci o corretor. Fiz as contas. Senti o medo enorme de fazer algo grande por mim, depois de anos fazendo coisas grandes pelos outros. Numa quinta-feira, eu estava no tribunal quando o celular vibrou número restrito. Deixei ir para a caixa postal. Era a mamãe. A voz dela estava diferente, fraca, quebradiça. Precisamos da sua ajuda, disse ela. A Gena teve um problema com o cartão. Alguém fez alguma coisa com ele. Tem um policial aqui fazendo perguntas. Me liga. Sentei no carro depois da audiência e ouvi o recado 2 vezes. O sol batia forte. Um garoto passava de patinete na calçada, o capacete grande demais. Liguei de volta. O que aconteceu? Perguntei. É um mal-entendido, começou ela. O que aconteceu? Repeti. Mamãe suspirou. Um cartão foi usado. Estão dizendo que não foi autorizado. Estão dizendo que é fraude. De quem é o cartão? Do seu, disse ela depressa. Mas é uma confusão, Harold. Tá tudo errado no sistema. Interrompi. Não falei. É bem simples. Eu denunciei uso não autorizado. Se alguém usou minhas informações, o banco e a polícia vão resolver. Você vai deixar sua irmã ser presa? Gritou ela, a raiva voltando à voz. Ouvi os velhos ganchos voltando ao lugar: culpa familiar, dever, obrigação. Senti o impacto contra o limite que eu havia construído e ele parou ali. Vou deixar o processo seguir, falei, como diria qualquer cliente. Ela é sua irmã, disse minha mãe, agora com a voz suave, suplicante. Sim, respondi. E eu tenho sido a rede de segurança dela por 10 anos. Essa rede está fazendo mais mal do que bem. Mamãe ficou em silêncio. Então você mudou. Parei de mentir, respondi. Talvez isso pareça mudança. Durante 2 dias, foi caos. Parentes distantes ligaram. Vizinhos antigos mandaram mensagens. Gena postou um textão sobre traição, fundo preto e letras brancas. Eu não vi. Só soube quando um amigo me mandou o print com a pergunta: é sobre você? Respondi. Não é mais o meu circo. Depois disso, o barulho diminuiu. As pessoas se cansam da indignação quando você para de alimentá-la. Assinei a compra do apartamento. Um monte de papéis, uma caneta pesada. Segurei as chaves, ainda mornas da mão da corretora, e senti o peito se soltar como um nó se desfazendo. No dia da mudança, meu amigo Marcos carregou as caixas mais pesadas e fez piadas sobre meus livros de direito, manuais antigos que eu guardo por nostalgia, porque sim, eu sou essa pessoa. Montamos uma mesa barata da IKEA, que balançava até parar de balançar. Comemos pizza sentados no chão, porque eu ainda não tinha mesa. Não era glamouroso. Era meu. Às 21h14, fiquei sozinho no banheiro de azulejos verdes e me olhei no espelho. Pensei na cozinha com os pêssegos e a faquinha. Pensei no rosto da minha mãe quando falei em consequências.
Pensei em todas as vezes que fui até lá meia-noite com sacolas de mercado fingindo que aquilo era amor. O celular vibrou. Uma mensagem do meu pai. Orgulho de você. Só isso. 2 palavras, sem emojis, sem cobranças. Fiquei surpreso com quanto aquele pequeno gesto apertou atrás dos meus olhos. Respondi. Obrigado. E nada mais. 2 meses depois, papai me chamou para passar lá em casa sem drama. A casa estava igual. Limões no balcão, TV murmurando, o gancho com as chaves. Gena não estava. Mamãe serviu o chá que ela nunca toma e empurrou a xícara na minha direção. Eu não devia ter pegado seu cartão, disse, olhando pro vapor. Nem mandado a Gena pegar. Me convenci de que era pelo futuro dela. Mas não era a minha decisão. Minha garganta apertou. Anos de brigas, e enfim, palavras simples. Ela voltou a trabalhar na boutique e acrescentou. Meio período. Ela odeia. Trabalhar faz bem, falei. O tédio ajuda. A boca dela se curvou num quase sorriso. Você sempre gostou do tédio. Silêncio. O cachorro do vizinho latiu 2 vezes, como pontuação. Eu não sou mais o banco da família, disse. Não como ameaça, mas como fato. Eu sei, respondeu mamãe. Eu sei agora. Papai estava sentado, olhando para as minhas mãos. Eu devia ter parado antes, disse. Achei que estava mantendo a paz. Você estava mantendo o silêncio, respondi. Ele assentiu. Sabia. Você me odeia? Perguntou mamãe de repente. Balancei a cabeça. Estou menos com raiva agora. Só cansado. Não te odeio. Ela soltou o ar num suspiro longo. Podemos ver seu novo lugar? Não podem, respondi. Mas tragam pêssegos. Rimos. Um riso pequeno, sincero. Na porta, ela hesitou, depois estendeu minha velha chave reserva. Eu nunca usei. Nem devia ter ficado com ela. Obrigado, disse, e dessa vez quis dizer de verdade. No carro, deixei o silêncio se instalar. Minhas chaves pareciam mais pesadas não pela quantidade, mas pelo significado. Aqui está o que a prática me ensinou: limites parecem cruéis quando você foi treinado para ser útil. Parecem frios quando seu papel sempre foi ser o calor da casa. Mas limites não são muros, são portas com trancas que você controla. As pessoas que te amam batem. As que amam o que você oferece, tentam girar a maçaneta. Terminei de ser acesso. Agora, eu ajudo quando escolho, não quando me encurralam. Na semana passada, Gena me mandou uma foto de um contra-cheque pequeno. Não é muito, mas é meu. Respondi. Orgulho de você. E deixei o celular de lado. Hoje à noite, vou jantar na mesa bamba da IKEA, olhar para os azulejos verdes e pensar. Eu consegui. Meu cartão fica na minha carteira a menos que eu decida o contrário. Essa é a moral. Não vou mais deixar que me usem. E o bônus? Quando você deixa de ser o banco, para de estar quebrado nas formas que o dinheiro nunca mede. Aquele primeiro clique na minha cabeça, naquele dia não era uma fechadura se trancando, era uma chave girando por dentro.